Olá, povo de Deus! É chegado o momento do nosso devocional diário. E o ponto alto do nosso devocional sempre é a leitura de um texto da Palavra de Deus. Hoje vamos dar início à leitura da segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Estaremos fazendo uma leitura do endereçamento da carta, que isso acontece nos versículos 1 e 2 da carta, e dos versículos 3 até o versículo 12, o apóstolo dá ação de graças e dá uma palavra de encorajamento aos Tessalonicenses, e dá também uma última retribuição aos irmãos de Tessalônica. Hoje é sábado, dia 12 de junho do ano 2021, é um dia em que é comemorado o Dia dos Namorados, e aqui eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Núbia, que tem sido a minha namorada há 30 anos. Estamos caminhando na presença do Senhor, com dificuldades, com alguns percalços pelo caminho, mas muito mais que isso, muitos momentos de alegria, de realizações, debaixo das mãos abençoadoras de Deus. Então, eu quero parabenizá-la porque temos caminhado até aqui. E aí podemos celebrar este dia como um casal em Cristo Jesus e sempre enamorados. Amém? Vamos à leitura, que está na Bíblia de Jerusalém, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, por vossa causa sentimos-nos obrigados a dar continuamente graças a Deus, pois a vossa fé cresce muito e a caridade que tendes uns pelos outros aumenta em cada um de vós, a tal ponto que sois o nosso orgulho entre as igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e da vossa fé em todas as perseguições e tribulações que suportais. Elas são o sinal do justo julgamento de Deus. É para vos tornardes dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. Justo é que Deus pague com tribulação aos que vos oprimem, e que a vós, os oprimidos, vos dê o repouso juntamente conosco, para quando se revelar o Senhor Jesus, vindo do céu, com os anjos do seu poder, no meio de uma chama ardente, para vingar-se daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O castigo deles será a ruína eterna. Naquele dia, o castigo deles será a ruína eterna, longe da face do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele vier naquele dia para ser glorificado na pessoa dos seus santos e para ser admirado na pessoa de todos os que creram. E vós acreditastes em nosso testemunho. Por isso, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e que por seu poder faça realizar todo o bem desejado e torne ativa a vossa fé. Assim, será glorificado em vós o nome de nosso Senhor Jesus, e vós nele, pela graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não é? É a leitura
desta primeira porção. Aqui lemos todo o primeiro capítulo da segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vejam que o endereçamento da segunda carta é parecido com o da primeira carta, né? Aqui ele identifica como remetente ele, Paulo, e possivelmente quando redigiu esta carta, ele se fazia acompanhar de Silvano e Timóteo, também nesta segunda carta, né? Uma vez que na primeira carta Paulo envia Timóteo para tomar e colher informações de como estava indo a igreja em Tessalônica, e aqui, por certo, as informações de Timóteo deram munições ao apóstolo para que ele pudesse redigir então esta segunda carta. Ele novamente lhe dá graças a Deus pela fé dos irmãos tessalônicos, também faz nessa segunda carta. Ele encoraja os irmãos para que eles continuem sendo perseverantes, que a fé deles e a perseverança possa dar a eles as condições para resistir às perseguições e às tribulações que eles estavam enfrentando, né? O apóstolo vai dizer também aqui que Deus pagará com tribulação aqueles que oprimem a igreja. Ele começa a dizer assim, e que a vós, os oprimidos, os irmãos oprimidos, que Deus vos deu repouso juntamente conosco. Quando isso? Quando se revelar o Senhor Jesus, vindo do céu, com os anjos do seu poder, no meio de uma chama ardente, para vingar-se daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Vejam que aqui o apóstolo já faz uma distinção na raça humana, né, na humanidade, todos os homens. Já ele fala isso da sua geração, mas quer dizer também as gerações passadas e as gerações que viriam após ele, né? Ele diz que aqueles que perseguem a igreja receberão a retribuição de Deus. A ira de Deus se revelará sobre eles. E sobre os oprimidos, né, os crentes em Cristo Jesus, ele diz que receberão repouso quando se revelar o Senhor Jesus vindo do céu com os anjos do seu poder, no meio de uma chama ardente, para vingar-se daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho. Então, há pessoas que não conhecem a Deus, até pensam que conhecem, mas não conhecem, e não obedecem ao seu Evangelho. Esses Deus se vingará deles. Nós oramos, nós pregamos, nós anunciamos a salvação em Cristo Jesus, mas a decisão em querer e desejar essa salvação é individual. Não é de maneiras que uns recebem no coração e rendem-se a Jesus como Senhor e Salvador, outros escolhem manter-se distantes, afastados, recusar ao convite da salvação, não é? Ele prossegue a sua carta dizendo assim: o castigo deles, aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho, ele diz, o castigo deles será a ruína eterna, longe da face do Senhor e do esplendor da sua majestade. Olha que coisa terrível, né? O castigo deles será a ruína eterna, longe da face do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele vier naquele dia, o dia do Senhor, para ser glorificado na pessoa dos seus santos e para ser admirado na pessoa de todos os que creram. E vós acreditastes em nosso testemunho.
ele prossegue: por isso não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e que por seu poder faça realizar todo o bem desejado e torne ativa a vossa fé. Novamente, isso ele faz menção na primeira carta, ele volta a falar de uma fé ativa, uma fé operante, uma fé que não esmorece, não é? Uma fé que crê e espera o cumprimento das promessas de Deus. Ele conclui essa primeira porção dizendo assim: assim será glorificado em vós o nome de nosso Senhor Jesus, e vós nele, pela graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então assim começamos o capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nosso devocional diário. Eu sou o pastor Vandel, sou pastor da Igreja Cristã Nova Vida em Belém, no centro da cidade, e com esta palavra eu abençoo a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.